Vamos dar início à palavra dessa noite, mas eu não pude deixar de notar a presença do Douglas ali atrás. Louvado seja Deus, né? Nosso querido Douglas está aqui louvando a Deus conosco. Isso é para a honra e glória do Senhor. Irmãos, nós vamos deixar os anúncios especiais para o final do culto. Nós vamos partir já imediatamente para a palavra de Deus. Essa noite nós vamos finalizar a série Raízes, né? O resgate à nossa essência. Essa série, o objetivo dela foi olhar para Jesus e nos encontrar nele como cristão, como movimento de Deus, como Capela do Calvário. E essa noite nós vamos ver o último estudo, que é nos encontrar nele como corpo local, né? Como corpo de Cristo local, aqui em São Vicente. Então nós vamos olhar hoje qual é a nossa missão, porque nós existimos, né, como Capela do Calvário de São Vicente, tá bom? Então esse vai ser o tópico da nossa mensagem de hoje. E eu gostaria de orar com vocês. Pai, obrigado, Deus, porque aqui estamos nós, ó Deus, mais uma vez, reunidos no Teu santo nome, para Te render louvor, gratidão, adoração, Senhor. Mas também, ó Deus, para exaltar o Teu nome, Deus, ouvindo a Tua palavra, Deus. Cremos que a Tua palavra, Senhor Deus, é lâmpada, Senhor Deus, para os nossos pés, ó Deus. A Tua palavra é a espada do Espírito. Através da Tua palavra somos purificados, ó Deus, somos lavados. Nossa mente é renovada, Senhor. Nós passamos a olhar de forma diferente, porque a Tua palavra abre o nosso entendimento, Senhor, para nós olharmos com a perspectiva celestial, o mundo à nossa volta, Senhor. A Tua palavra nos dá sabedoria, Senhor. Então eu peço, Deus, que essa noite o Teu Espírito Santo nos guie, ó Deus, ao nós meditarmos, ó Deus, nesse tópico tão especial para nós, ó Deus, que é entender, ó Deus, que é fazer a Tua vontade, Pai. Então eu peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo nos lidere nesse tempo, fale aos nossos corações e nos capacite com o poder do alto para testemunharmos do Teu grande amor a esse mundo de trevas, Senhor. Esse é o nosso clamor e já Te agradecemos porque oramos de acordo com a Tua vontade. Repreenda toda a distração, Senhor, do nosso meio e captura os nossos corações agora. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Então nós vamos falar da missão, nossa missão como igreja, Capela do Calvário de São Vicente, mas antes de falarmos da missão, eu gostaria de falarmos sobre a visão que nós temos como igreja, tá bom? Então, não sei quantos de vocês lembram, acho que isso é um assunto que nós já falamos algumas vezes no passado, mas nunca é demais, né, falar sobre isso. Então, qual é a nossa visão como igreja, né? Quando a gente fala de visão, a gente fala onde nós queremos chegar, né? Qual é a sua visão? Qual é a sua visão? Qual é a nossa visão como igreja, né? O que nós esperamos, onde nós esperamos chegar como igreja. Então, isso fala da nossa visão. Fala de alcance, fala de área de influência, tá bom? Então é com base nisso que nós vamos ver os slides seguintes. Pode mandar bala. Atenção, momentos de pura expectativa. Se não apareceu, eu peço que vocês copiem do pendrive de novo e tire todas as transições. Talvez, ou abra só o PowerPoint. Talvez esse programinha não seja compatível. Enquanto eles se ajeitam lá, eu vou falando para você, tá bom? Abre sua Bíblia em Provérbios 29, 18. Eu vou ler para você aí. Provérbios 29, 18 diz: onde não há visão profética, o povo perece. Onde não há visão profética, o povo perece. Então nós precisamos entender em Deus o nosso propósito, para que a gente possa continuar, adiante, tá bom? Sem visão, o povo perece. E a base da nossa visão é que sem a imagem fica difícil você imaginar e capturar, né? Porque a base da nossa visão é a oração. Então, como oração, eu digo relacionamento com Deus, né? Oração. A base da nossa visão é oração. Ou seja, somente através da nossa comunhão com Deus, somente através da nossa intimidade com Ele, nós podemos nos entender,
e fazer qualquer coisa para Deus, né? Então, a base da nossa visão é a oração. E enquanto eles se preparam lá, eu vou falando para você, depois eu mostro o gráfico e vocês vão entender melhor. E por causa disso, gente, dessa base ser a oração, nós precisamos crescer em oração. Nós nunca crescemos o suficiente em oração. Nós estamos sempre aprendendo sobre oração. Como que a gente aprende sobre a oração? Qual o melhor modo de aprender sobre a oração? Orando, né? Então é por causa disso, a partir da semana que vem, estou orando a Deus por um plano de oração para nós, como igreja. E nós vamos ter um plano de oração. Esse plano de oração fala o quê? São motivos de oração diários para a gente poder orar, né? E é claro que dentro das áreas que nós vamos ter para cada dia de oração, você vai mudando sempre os motivos de oração. Mas é algo muito interessante ter um plano de oração. Porque nós temos que marchar, na verdade, há uma guerra espiritual muito grande e dormir no ponto é andar para trás, né? O diabo não tira férias, na verdade, ele está sempre tramando, né, arquitetando contra as nossas vidas, e como igreja de Deus a gente precisa orar. Então eu vou apresentar para vocês, é uma sugestão, é claro, um plano de oração, tá bom? E nós vamos voltar a fazer o nosso relógio de oração, né? Quantos de vocês lembram que a gente tinha um relógio de oração e a gente preenchia as 24 horas, né? Orando. Então a gente sempre estaria como corpo local, a gente estaria orando 24 horas, né? Isso é muito legal, tá bom? É uma bênção para nós somos edificados, né? E todo o corpo é edificado. Então isso é tremendo. Então, a base da nossa visão é a oração. Em cima disso, através dessa intimidade com Deus, nós esperamos fazer o quê? Edificar o corpo. Aí entram o quê? Entram os dons, entra o serviço, entra a parte de discipulado e ensino, né? A gente começa a encorajar um ao outro, a ensinar um ao outro aquilo que nós temos ouvido e aprendido com Deus. E assim todos nós vamos sendo edificados como corpo. Então essa é a segundo ponto dentro dessa visão, né? Nós sermos capazes de, através da nossa intimidade com o Senhor, estar cheio dele, né? E ele usar as nossas vidas para fortalecer e abençoar um ao outro. Depois disso, né, não tem como a gente pensar em ganhar a cidade inteira de São Vicente sem que a gente aprenda o amor prático, né? Saber que o nosso irmão do lado está com fome, dividir o pão com ele. Então não dá para a gente avançar em visão a menos que a gente comece aqui, né? Comece em casa, né? Comece com o nosso povo. Então o próximo passo é alcançar essa nova geração. Esse é um grande desafio para nós como igreja, é alcançar essa nova geração. Como eu falei uma vez, a tendência da igreja é envelhecer, morrer e acabar, né? Se ela não estiver alcançando a nova geração. Mas se a igreja ela estiver tomando o seu lugar, né? Como Jesus falou, não é? Vão e façam discípulos de todas as nações, né? Ensinando-os a guardar o que vocês têm aprendido. Então, o nosso papel é ir. O nosso papel é alcançar a nova geração, a próxima geração. É expandir o reino de Deus através do anúncio do Evangelho, da proclamação do Evangelho. E seja no nosso local de trabalho, seja dentro da nossa casa, seja na fila do banco, seja na feira. A nossa vida, a nossa intimidade com Deus, e para nós, membros de um corpo, né, do corpo de Cristo, nós queremos levar o Evangelho àqueles que estão sofrendo e perecem hoje. Então esse é o passo número 3, alcançar a próxima geração. Passo número 4 é o fortalecimento das igrejas, né? Porque às vezes a gente pensa, não, a igreja ela tem que implantar novas igrejas, né? Isso é natural pensar, toda igreja tem que implantar novas igrejas. Aliás, a gente volta à razão, porque nosso local, quando a gente estava para construir isso aqui, o sonho, né, o desejo, vamos dizer assim, muito claro é de não ter um lugar tão grande, onde as pessoas elas pudessem se acomodar, né? Então era uma coisa do tamanho suficiente que a gente pudesse ficar confortável, né, mas não acomodados. Por quê? Porque o nosso desejo como igreja é equipar o corpo de Cristo para que, equipado, eles possam sair, ser enviados e começar novos trabalhos. O reino de Deus, né, deve crescer. Então, isso é algo muito claro para nós. Só que antes da gente implantar novas igrejas, irmãos, a gente precisa fortalecer as igrejas existentes. Então o desejo é que ao invés da gente se focar
vamos começar novas igrejas. Isso eu estou falando depois que a gente tiver uma vida de oração firme, depois que a gente aprender o amor prático, né? De uma forma saudável, consistente, depois que a gente entender que a nossa cidade é o lugar onde Deus nos colocou e devemos nos importar com aqueles que perecem à nossa volta. Então, um próximo passo é a gente enviar recursos, equipes e treinamentos para igrejas que já existem e precisam de ajuda. Então, esse é o quarto passo. O quinto, então, seria começar novos trabalhos como igreja. É claro que muitos que saíram do nosso meio começaram outros trabalhos, mas eu digo, mas foi chamado individual na vida de cada um, né? Agora eu digo assim, como igreja nós estamos orando por um local, nós estamos orando por alcançar determinada cidade, ou alguma coisa específica, de nós orarmos para Deus levantar do nosso meio e a gente enviar essa pessoa com recursos nossos e manter essa pessoa no lugar que Deus nos deu a visão, que Deus nos deu a direção, como igreja. Isso é tremendo, né? Não é um sonho, né? Eu creio que é desejo de Deus para nós chegarmos a esse ponto um dia, né? De implantar novas igrejas. E, por último, que esse desejo de alcançar e de fazer diferença nesse mundo não se limite ao nosso país, mas que a gente possa alcançar outros países, né? E a todas as nações, né? Talvez começando com a de língua portuguesa, né? Não sei o que Deus vai nos guiar, mas o desejo, a visão é essa, é poder alcançar outros povos e levar o evangelho a outros lugares que não conhecem, né? Principalmente lugares em que o evangelho nunca foi pregado. Então, essa é a visão. E tudo começa onde, igreja? Na oração. Amém, dona Nena, é isso mesmo. Tudo começa na oração, né? Então, estamos juntos? Amém? Glória a Deus. Estamos juntos. E o Senhor vai nos guiar nessa. Então, irmãos, eu quero justificar tudo que eu falei através de alguns versículos, tá? Se você quiser acompanhando na sua Bíblia, amém? Né? Enquanto o projetor está rolando. João 15, 5 nos dá a nossa justificativa para a base ser a oração. João 15, 5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, para nós como igreja fazermos qualquer coisa, a gente precisa de Jesus, né? Ele é a videira, nós somos os ramos. Então, ao nós permanecemos nele, ele em nós, e nós permanecemos nele e ele em nós através da palavra dele. Então, enquanto eu e você estivermos permanecendo nessa palavra, lendo, estudando, meditando, vindo aos cultos, indo às comunhões, ruminando essa palavra, perseverando nela, não desistindo dela, não abrindo mão dela, enquanto nós fizermos a nossa parte, irmãos, permanecendo no Senhor, isso daqui vai acontecer. O Senhor vai tornar a sua visão tão clara para nós. Ele vai nos dar todo o poder para a gente fazer a sua vontade. E aí então nós vamos conseguir fazer qualquer coisa. Porque tudo que nós fizermos vai ser por causa do Senhor em nós. Pois sem Ele não podemos fazer coisa alguma. Amém? Então essa é a base, porque a oração é a base da nossa visão. Então, passo número 2, discipulado e ensino, Efésios 4, de 11 a 13. Se você puder abrir também, acompanha comigo, Efésios 4, de 11 a 13. Diz aí: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja, leiam vocês em voz alta, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, por que o ensinar a palavra, né, é tão importante para nós? Porque é através dessa palavra que nós somos equipados. Veja que o versículo fala que os santos são equipados para que sejam edificados, ou seja, isso fala de crescimento.
Então, a base é a oração, mas para a gente crescer, a gente precisa da palavra de Deus, a gente precisa ser treinado na palavra de Deus. E aí a gente vai crescer, a gente vai ser edificado até alcançar a maturidade. Então não tem como a gente ser um corpo maduro longe da palavra de Deus. É impossível. Então aí entra a ênfase que eu quero dar a vocês, não só nos estudos, né, da palavra, mas na comunhão, principalmente nas doutrinas bíblicas. Muitos entre nós nunca fizeram doutrina. Se você quer realmente ser edificado, você quer crescer, você deve fazer doutrinas. Porque doutrinas bíblicas a gente vai ver a base da Bíblia para a nossa fé. Ainda que você fale, mas eu não tenho pretensão nenhuma de ser enviado, eu não tenho pretensão nenhuma para ser um líder na igreja. Não interessa, não importa, isso é para todo cristão. Pelo menos você vai ter a base para aquilo que você crê, para aquilo que você é. Então, eu encorajo a todos a fazer a classe de doutrinas bíblicas, porque se você quer crescer, você precisa disso. Eu louvo a Deus pela escola esse ano, que tem sido uma ferramenta tremenda para aqueles que querem avançar, que entenderam, né, e não é fácil, né, eles vêm de um dia inteiro de trabalho, mas eles estão se dedicando. O ano está acabando, né, mas eles estão perseverando na palavra. Eles estão sendo equipados, sendo treinados, né? Porque eles entenderam que eles precisam crescer para frutificar, para estar preparado para ser útil nas mãos de Deus. Então, irmão, é muito importante isso, não negligenciar a palavra. Então, essa é a nossa base para a edificação. Agora, o ponto 3, evangelismo. Atos 1:8, o que diz aí? Mas receberão poder, se você puder abrir comigo, Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, o Senhor, Ele nos dá essa promessa, né, de nos dar poder através do seu Espírito Santo, para nós sermos testemunhas dele, para a gente falar o que nós sabemos sobre Jesus. Testemunha fala do que viu, ouviu ou experimentou. Então o desejo de Deus é nos fazer testemunhas de Deus. Evangelizar é quão belos são os pés dos que anunciam as boas novas, diz a palavra de Deus. Calçar os pés, né, com as sandálias da preparação do evangelho, fala de evangelismo, fala de ir, fala de levar a palavra de paz da parte de Deus a todo homem pecador. E a igreja de Cristo, ela tem que estar engajada nisso. Isso é só para alguns? Não, isso é para todos. Isso é para todos os membros do corpo de Cristo. E nós começamos onde? Vocês vão ser testemunhas onde? O que diz lá? Em Jerusalém. Jerusalém está falando do lugar onde eles estavam. E aí só depois fala em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É como falar, vocês vão ser minhas testemunhas em São Vicente, e aí em toda a Baixada Santista, e aí em todo o estado de São Paulo, e aí do Brasil todo, e aí em outros países. Então tudo começa aqui, tudo começa onde nós estamos. É aí que nós começamos a testemunhar Jesus. Se você não testemunha Jesus aqui, você não vai testemunhar Jesus em lugar nenhum. Isso é fato, né? O ponto número 4, fortalecer as igrejas. Eu só quero voltar então, já que agora a gente arrumou, e aí a gente mostra então. Não vai ter a pirâmide? Poxa vida, sabe quanto tempo eu demorei para fazer aqui? Imaginem uma pirâmide, cuja base é a oração, tá bom? E aí você tem ali o discipulado, o ensino, os evangelismo, o fortalecimento das igrejas, a implantação de igrejas e missões transculturais falando de outros países, tá? Então, fortalecendo igrejas, a nossa base é Romanos 1, de 11 a 12. Olha só que lindo esse versículo. Romanos 1, de 11 a 12, diz assim: anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los.
isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de ir para algum lugar fortalecer uma igreja, seja para dar um treinamento, seja para servir. A semana que vem a gente vai receber uma equipe de 20 pessoas, né, que vem de outro país, que pegaram as 2 semanas de folga, né, deles, que seriam as férias do ano. Eles só têm 2 semanas de férias, aqui nós temos um mês, né, mas lá é costume, né, eles terem 2 semanas. E eles pegaram essas 2 semanas para vir servir a gente. Então eles falaram: o que vocês precisam? Eu falei: olha, seria uma benção se a gente pudesse pintar o prédio. Eles: então a gente vai ajudar vocês a pintar o prédio. E eu falei: seria uma benção a gente evangelizar o pessoal ao redor. Então a gente vai ajudar vocês a evangelizar o pessoal ao redor da igreja. E seria uma benção vocês ajudar com o impactão infantil. Então nós vamos ajudar vocês com o impactão infantil. Seria uma benção vocês irem lá no trabalho do México 70 então a gente vai lá também. Eles estão à disposição para servir, para ajudar, para fortalecer, para encorajar. Eu já tive várias experiências e oportunidades de ir para fortalecer irmãos, para encorajar igrejas. E eu sei que muitas vezes vocês já experimentaram irmãos vindo de fora para cá. E vocês foram fortalecidos, e vocês foram abençoados, e vocês foram edificados. Mas eu quero que todos nós cresçamos em ir fortalecer a outros, ir abençoar outros. Assim como essa equipe vem, que a gente possa chegar a essa maturidade como igreja, de falar: não, a gente vai ajudar a outra igreja a construir um muro, a pintar a igreja, a limpar a igreja. Aliás, isso é uma coisa que eu falei: a gente precisa de ajuda para limpar a igreja. Isso, a gente vai limpar a igreja. Mas eu penso, irmãos, que a gente precisa amadurecer muito, porque eu vou falar rapidamente um parênteses aqui. Vocês gostam de parênteses, né? Eu já sei disso. Rapidinho. Eu cheguei a pensar, porque nós temos que limpar aqui, mas eu também queria usá-los para evangelizar mais. E aí eu tinha que escolher, né? Eu falei: puxa vida, se eu tivesse a igreja limpinha, a gente só poderia usar eles para evangelizar agora. Mas eu não tenho a igreja totalmente limpinha. Então eu preciso deles para limpar a nossa igreja. E aí eu falei: vamos limpar a nossa igreja e vamos evangelizar o máximo que puder. Mas vocês entendem, igreja? Vocês entendem que a gente precisa crescer e amadurecer e ser capaz de deixar o Senhor nos usar onde Ele nos colocou, né? De realmente suprir as faltas, né? Edificar e fortalecer o corpo local, para que a gente possa chegar ao ponto de ir e fortalecer a outros também, ir e abençoar outros também, não é? Então, para que, sem visão o povo perece, porque se a gente não tiver uma visão clara de onde a gente quer chegar, a gente não sai do lugar, a gente não dá o primeiro passo. Então a gente quer fazer isso, mas a gente precisa começar com a oração, a gente precisa começar fortalecendo e ajudando um ao outro, a gente precisa começar falando de Jesus para o nosso povo, e aí a gente sai e fortalece a outros. Quinto, implantar novas igrejas. É claro que é mais fácil levar uma equipe para ajudar outro do que começar um trabalho pioneiro, né? Para começar uma igreja. E muitas pessoas falam de muitos planos e estratégias, né? De estudar a população e tal. Eu creio que o maior segredo e a maior estratégia está cheio do poder de Deus, está cheio do amor do Senhor, transbordando do amor de Cristo. E para isso a gente precisa de pessoas capacitadas, treinadas, né? Daí a importância de você querer crescer na palavra, mostrar interesse em querer aprender, ser treinado. E a gente precisa de pessoas dispostas, né? Dispostas a não escolher público-alvo, dispostas a amar quem o Senhor colocar na frente, porque essa coisa de não, o nosso foco é idade de 20 a 30 anos, né? Isso, eu nunca vejo isso na Bíblia. Eu vejo na Bíblia: vão e façam discípulos, vão e preguem.
Anuncie o evangelho. As pessoas precisam ser salvas. Todos precisam ser salvos. Então a gente precisa de treinamento, a gente precisa de disposição. E, né, simplesmente ir. Então, não é algo simples, né? Quando a gente fala de plantar a igreja, a gente está falando de pessoas preparadas para falar, ir às ruas, falar com as pessoas, preparadas para fazer evangelismos. É incrível, porque nós temos uma oportunidade tão grande. Eu não sei, eu acho que ele não é mais o diretor do Armando, da escola que a gente ficou quase um ano antes da gente mudar para cá. Ele é cristão e ele convidava sempre a gente, como igreja, para fazer evangelismos lá, para falar para os jovens, né? E a gente chegou aí algumas vezes, né? A gente chegou aí fazer evangelismo lá no Armando algumas vezes. Mas, irmãos, a oportunidade é grande, né? Os peixes estão pulando no barco, né? Eu tive a experiência de ir com a Tati, no evangelismo que foi anunciado lá na praia. E foi uma loucura, assim, impressionante, surpreendente. Não houve nenhuma rejeição de pessoas para a gente conversar com elas. Pelo contrário, as pessoas, elas falavam assim: ora por mim, por favor. Ora por mim, por favor. E aquilo me chocou, porque os peixes estão pulando dentro do barco. Sabe por quê? Depois eu falei: Deus, o que está acontecendo, né? E eu realmente não esperava. Eu pensava que as pessoas estariam mais frias, mais, né, contrárias à palavra, mas não estão. Mas eu entendi. Você pega a nossa situação de corrupção, de crise financeira, de violência, né, de imoralidade sexual, de tanta coisa que está acontecendo, as pessoas estão confusas. As pessoas estão desesperadas, as pessoas não sabem para onde correr, elas não sabem o que fazer. E aí você chega e fala de Jesus, pode falar, eu quero ouvir sim, não é? Gente, é impressionante, se você está falando do amor de Deus, se você sabe do que eu estou falando, porque as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão pedindo ajuda, elas estão falando: por favor, se você tem alguma coisa que possa me ajudar, me mostra, me fala, porque as pessoas estão perdidas, gente. E a gente precisa se perguntar o que nós, como corpo de Cristo, estamos fazendo em relação a isso, né? Estamos caindo na heresia do século, né? De correr atrás da minha bênção, né? Minha bênção. E a gente deve se perguntar isso, irmãos. Então, é claro que para a gente poder implantar uma igreja, a gente precisa de pessoas que amem vidas. A gente precisa de pessoas treinadas e capacitadas em várias áreas, né? Não só em falar do amor de Deus, mas trabalho infantil, trabalho administrativo, serviço prático, né? Então, tudo isso que nós temos, as necessidades locais que nós temos, na verdade, são treinamento, né? É um treinamento. Quando você se propõe a fazer parte da portaria, quando você se dispõe a fazer parte do México 70, você está sendo treinado. Você está sendo treinado, você está sendo capacitado. Para quê? Você não sabe o que Deus vai fazer com você lá atrás, lá na frente, perdão, não é? E a gente vê aqueles diáconos lá em Atos capítulo 6, que serviam as viúvas às mesas, como Deus usou eles. Filipe, um deles, Deus usou como um grande evangelista. Samaria foi ganha através de Filipe. Então, para a gente implantar uma nova igreja, é claro, irmãos, a gente precisa crescer bastante. A gente precisa crescer muito, né? Por que é importante falar de todas as coisas, falar dessa visão? Porque é muito fácil ouvir assim: por que a gente não faz? Por que a gente não faz? Aí eu falo: o que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você não... Por que a gente não faz? É fácil falar, né? Mas eu quero dizer, o que você está fazendo? O que você está fazendo, né? Para a gente chegar a isso, para a gente poder ser tudo que Deus quer que a gente seja, não é verdade, gente? Porque nós estamos juntos nessa, né? É loucura a pessoa falar: a igreja não tem, a igreja não faz, porque a igreja somos nós. Tudo que você fala em relação à igreja, você está falando em relação a você, porque nós somos a igreja. E às vezes a gente precisa ouvir isso para entender isso.
Então, a gente tem que crescer muito para ser capaz. Já pensou, igreja, a gente poder ter uma equipe? Vamos começar uma igreja, seja, sei lá onde for, vai, São Paulo. Vamos começar bem perto. Todo mundo fala que uma igreja de São Paulo, né, seria o máximo. Muita gente pedindo. Fala, vai, começa um estudo bíblico, ora. Não fica dependendo de mim, né? Dependa de Deus, dependa do Espírito Santo. Abre a tua boca, deixa Deus te usar. Mas imagina a gente poder enviar uma equipe treinada, né, todas as áreas para começar um trabalho, né, talvez por 2, 3 meses, 6 meses, até ter um grupo bem discipulado, bem treinado e a igreja andar com as próprias pernas. 6 meses já ia ajudar, 1 ano seria o máximo. Mas isso é uma visão, né, isso é um motivo de oração, né, para nós crescermos como igreja. E o ponto 6 da nossa visão são as missões transculturais. A base e a justificativa bíblica é Mateus 28, 19 a 20. Implantar novas igrejas, Atos 8, 40, eu não li com vocês. Olha só a base disso. Filipe, porém, apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Filipe, quem era Filipe? O diácono. Quem era o diácono? O servo, aquele que servia a quem? As viúvas. Ele dava comida para elas. E Deus usou ele assim? Usou. Ele estava aberto ao agir de Deus. Então nós queremos testemunhar Jesus em Judéia, Samaria, até os confins da terra, né? Missões transculturais, Mateus 28, versículo de 19 a 20, é a base para isso também. Diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Então, a gente tem uma visão, né, igreja? A gente tem um sonho, de poder chegar aí, mas a gente precisa começar arrumando a casa. A gente precisa começar dobrando o joelho. A gente precisa começar fazendo da nossa intimidade com Jesus a nossa prioridade. Senão a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, nós falamos sobre a visão, né? A visão fala, novamente, onde queremos chegar, fala de alcance, né? Fala de área de influência. Então, nós desejamos ser tão íntimos de Jesus e influenciar, né, não só o corpo local, mas a cidade que nós estamos, até essa intimidade com Deus alcançar outros povos, outras nações. A gente quer que o nosso relacionamento com o Senhor possa atingir, né, uma esfera maior possível à nossa volta. Eu oro que não seja coisa da minha cabeça, eu oro que realmente seja algo que esteja em nossos corações, né? Eu oro por isso. Agora vamos falar da missão, tá? A gente falou da visão, agora a gente vai falar da missão. O que é a missão? A missão é quem somos, ou seja, quando a gente fala de missão, fala da razão pela qual existimos, né? Então, qual é a sua missão? O que você está fazendo? O que você deve fazer? Então, nós entendemos que a nossa missão como igreja é essa aqui, tá bom? Aí eu vou precisar daquele slide azulzinho que tem toda essa visão no slide só. Se não tiver, tudo bem. Tem? Não. Não, tá bom. Tá bom. Então eu vou ler para você. Não, tudo bem. A gente pode fazer passo a passo, né? Para que ler tudo de uma vez? Ora. Então vamos lá. Vamos ler um ponto por vez. São 5 pontos e a gente vai fazendo na sequência, tá? Não tem problema não. Vamos lá. Nossa missão. Primeira parte, crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode voltar lá onde estava, eu vou seguir, eu vou dar sequência normal, tá bom? Obrigado, desculpa aí. Então, o ponto número 1 é crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. E isso está em 2 Pedro 3,18, né?
2 Pedro 3,18 diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aliás, esse é o versículo que está no seu boletim, né? Então, esse daí é o nosso ponto de partida, como igreja, tá bom? O que nós estamos fazendo aqui? Por que nós existimos? Porque nós estamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Esse é o ponto número 1 da nossa missão. Então, o meu desejo, o nosso desejo é crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E como que a gente cresce na graça e no conhecimento dele? Aí, agora a gente vai falar da parte prática disso. A gente cresce na graça e no conhecimento, a gente lembra da nossa visão, através de oração, através de intimidade com o Senhor. Então, para que a gente existe como igreja? Porque quando nós estamos aqui juntos, meus irmãos, nós devemos encorajar um ao outro a fazer não outra coisa, senão a querer um relacionamento mais íntimo com Jesus. Então, a cada culto, a cada comunhão, a cada oração, a cada oportunidade que a gente tem, o objetivo é esse. Eu quero crescer na minha intimidade com Jesus. Tudo que é oferecido é para você crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Para você ficar cada vez mais desejoso de ter um relacionamento com Ele. Então, a gente está aqui, a gente se edifica, a gente se encoraja. Você vai para casa e você põe em prática, você ora, você lê a Bíblia, você quer compartilhar o que você tem aprendido com o Senhor com outros, e isso você está crescendo, você está aprendendo a crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Então, nós existimos como igreja porque nós queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém? É para isso que você está aqui, sim ou não? Sim, amém. Então, vamos crescer juntos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Vamos edificar uns aos outros. E é maravilhoso quando eu falo disso, porque quando eu penso, né, em crescer na graça, porque a graça de Deus, irmãos, é maior do que aquilo que nós já experimentamos. Você já sabia disso? A graça de Deus é maior do que nós podemos experimentar no nosso tempo de vida. Ela é muito maior. Ela é muito maior. Por isso que a gente tem que estar sempre crescendo. Então, não existe um ponto que a gente fala, já conheci a graça. Já sei. Não, a graça de Deus é muito maior do que nós podemos experimentar. É por isso que a palavra de Deus fala que a gente deve crescer nela. Porque Deus deseja que a gente cresça na graça. Como a gente viu, Deus deseja que a gente seja fortalecido na graça de Deus. E, então, nós temos muito a aprender e a crescer na graça de Deus, né? Não na desgraça e nem na graxa, né, Vini? Não na graxa, mas na graça de Deus. A gente tem muito a crescer na graça de Deus. E algo tremendo, a graça sempre vai nos levar além da religiosidade e da lei, né? Então a graça fala realmente de intimidade com o Senhor. E em Marcos, capítulo 6, 7, olha que lindo isso daqui. Diz assim, Marcos 6, 7. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Antes de Jesus, prestem atenção nisso, igreja, antes de Jesus enviar os discípulos, o que ele fez? Ele os chamou para junto de si. Antes de nós sermos enviados, antes de nós fazermos qualquer coisa para Deus, irmãos, é fundamental que a gente esteja onde? Junto de Jesus. É por isso que a base é a oração. Por isso que o ponto 1 da nossa missão é crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Porque enquanto você não aprender a lição número 1, não existe lição número 2. A lição número 1 é crescer na graça e no conhecimento. Enquanto você não tiver uma fome, uma sede de Deus, uma fome e sede pela justiça, você não tem como ser farto. A promessa é, para todos que têm fome e sede de justiça, estes serão fartos, estes serão satisfeitos. Mas se você não tem fome e sede de justiça, esquece. O que mais você quer? Você precisa querer crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Você querer ter intimidade com Ele. E é por isso que esse é o ponto número 1. E se a gente passar mais 20 anos como igreja, Capela do Calvário de São Vicente, só aprendendo
a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus? Amém. Mas eu oro que a gente queira crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, e esteja disposto a ser usado por Deus como Ele quiser. Amém? Então esse é o ponto número 1, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, estar íntimo dEle antes de fazer qualquer coisa para Ele. Então a nossa missão é estimular o crescimento espiritual e a maturidade dos membros do corpo de Cristo. Então nós queremos encorajar um ao outro, né, a querer crescer, né, na fé, na maturidade, ser cristãos maduros, pessoas que têm experiência com Cristo. Então esse é o nosso desejo, encorajar um ao outro para isso. Esse é o ponto número 1 da nossa missão, tá bom? Espero que todos tenham entendido isso, né? Que Deus nos chama para encorajar um ao outro. Então você fala assim, então aquela visão de igreja onde você vai para assistir um culto não existe dentro dessa perspectiva. Existe um corpo, existe uma família que se reúne regularmente para fortalecer um ao outro. Vocês estão entendendo? Existe uma família que quer o melhor um para o outro, e por isso se reúne para fortalecer e encorajar um ao outro a continuar seguindo, a continuar olhando para Jesus. Amém? Então esse é o ponto número 1. Sem esse, não adianta seguir adiante. Atos 2,42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Veja que eles, os discípulos, se dedicavam. A minha pergunta é, você está se dedicando às orações, à palavra, à comunhão e ao partir do pão? Eu oro que sim, eu oro que esteja dedicando. Amém? E eu creio que sim. Eu sei que muitos de vocês têm perseverado, têm lutado. E eu louvo a Deus por isso, né? Agora vamos para o ponto 2 da missão. O ponto 2 da missão é o seguinte: anunciar a salvação de Cristo, servindo como hospital espiritual para a restauração dos feridos e desenvolvimento da fé bíblica para todos que buscam conhecer e crescer em intimidade com Ele. Então veja, depois da intimidade, né, de crescer na graça e no conhecimento, vem o anunciar a salvação de Cristo. Então nós estamos reunidos para crescer na graça com o propósito de anunciar a salvação de Cristo. E também servir como hospital espiritual Hospital espiritual é tremendo, né? Porque quando eu falo de hospital espiritual, eu lembro de um lugar. E assim, onde que Cristo habita? No meio do seu povo, né? O Espírito Santo faz morada em nós. Então, não é à toa que quando Jesus falou, olha, quando 2 ou mais se reunirem no meu nome, eu estou presente. É porque a intenção de Deus para a igreja é andar em rebanho, é andar junto. Aí quando eu estou em casa sozinho, Deus me ouve? Ouve. E ele fala, porque você faz parte do corpo dele, porque você não está sozinho, né? Mas o objetivo de Deus para a sua igreja é andar junto, né? Igreja fala de coletividade, fala de estar junto. Então quando nós estamos juntos, entre nós o Senhor está. Então às vezes a gente está desanimado, está desencorajado, está triste, mas só o fato da gente ver um ao outro, irmão, aqui já, não é? A gente já alegra o coração, já anima, porque, poxa vida, está difícil para mim, mas olha, meu irmão está perseverando, a minha irmã está perseverando, o outro está perseverando, caramba, eu também, eu sou imediatamente encorajado a perseverar também. E é por isso que é tão importante, mas eu não faço nada. Não, mas a tua presença já significa muito, né? Cada um tem um tempo, né, para crescer, florescer e frutificar. A tua presença no corpo de Cristo, ela é preciosa e fundamental para o resto do corpo, né? Então é muito precioso a gente entender isso, tá? Então a gente se reúne para crescer na graça e no conhecimento, para anunciar a salvação de Cristo para aqueles que não conhecem e para a gente servir, né, como um hospital espiritual. Então o hospital espiritual é o lugar mesmo, é o lugar onde o ferido chega, onde as pessoas que não têm esperança, que estão destruídas, né, emocionalmente, fisicamente, principalmente espiritualmente, e elas encontram um refúgio, um bálsamo. Poxa vida, ela olha o amor, ela olha como a gente serve. Quantos testemunhos, irmãos, eu ouço de pessoas que não conhecem a Jesus, mas que veem Jesus quando elas são convidadas para um casamento. Elas veem os irmãos servindo, os irmãos ajudando, os irmãos amando, elas ficam impressionadas, elas falam, que isso? O que está acontecendo aqui? Isso é real, isso existe.
É possível isso? As pessoas se amarem, se servirem, as pessoas, elas, não é verdade? As pessoas se perguntam, porque dá um nó na cabeça das pessoas, irmãos. E é real, né? Jesus ela habita no meio de nós, né? Nós estamos, nisso todos conhecerão que são meus discípulos, quando vocês amam um ao outro. Então, esse amor que a gente vive na prática, é o maior testemunho para as pessoas que vêm aqui, para as pessoas que não conhecem o Senhor. Então, é precioso demais a gente se entender como hospital, onde os feridos são enviados. E eu penso, igreja, que não tem como Deus enviar pessoas ou confiar vidas, né? Se nós não entendermos isso. Se nós não entendermos que nós somos... Se as pessoas machucadas não encontrarem aqui apoio e ajuda para vencer suas feridas da alma, elas não têm outro lugar. Elas não têm outro lugar. Então, nós temos uma missão aqui. Nós temos uma missão de estar atentos àqueles que o Senhor nos manda e o que nós podemos fazer por eles. Então, essa é a nossa missão, anunciar a salvação de Cristo, servindo como hospital espiritual para a restauração dos feridos e desenvolvimento da fé bíblica. Então, a gente quer que todos os que encontram Jesus, né, aqui, eles cresçam, que tenham a sua fé amadurecida através da palavra de Deus. Então, essa é a nossa missão, é para isso que a gente está aqui. A gente quer crescer pessoalmente na graça e no conhecimento, anunciar a salvação de Cristo e ser um hospital espiritual para os feridos, né? Para que eles possam crescer e conhecer Jesus, ter intimidade com Ele também. Então, eu quero ler Romanos 10, de 13 a 15, que diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Então, nós precisamos falar do amor de Deus, para que, ouvindo, as pessoas creiam, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E quando a palavra de Deus ela é prática, ela é vivida, as pessoas elas veem a palavra de Deus em ação, através do nosso amor, e elas se entregam a Jesus. Mateus 28:11 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Algo impressionante, eu sei que muitos de vocês, né, sabem disso e vão concordar comigo nisso. Assim como eu, muitos chegaram aqui feridos, mas não porque não conheciam Jesus, mas porque foram muito machucados em outras comunidades de fé. E ouvindo da palavra, da graça e do amor de Deus, foram restaurados, né? Foram curados. Estamos sendo curados, estamos sendo restaurados. Então, essa parte da nossa missão como igreja, irmãos, não é só para pessoas que não conhecem Jesus. Você sabe disso. Você é parte disso. Você experimentou isso. O fato de Deus nos unir como igreja, aqui, Capela do Calvário de São Vicente, é porque a gente sabe o que é ser restaurado. A gente sabe o que é estar ferido, sem perspectiva nenhuma, né? E ver Deus usando as nossas vidas de novo, não é? Então é isso, meu irmão, é isso, né? Esse é o ponto 2. Ponto número 3 da nossa missão: encorajar os cristãos a buscarem e exercerem os dons do Espírito Santo, de modo a vivenciar a plenitude de Cristo neles e assim serem testemunhas fervorosas do seu imenso amor. Então nós queremos, além de servir, edificar no amor prático, encorajar os irmãos a exercer os dons do Espírito Santo. Todos nós, como membros do corpo de Cristo, temos dons, né, espirituais. O Espírito Santo distribui os dons. Para quê? O que a Bíblia fala? Para a edificação mútua. Então, todos nós somos chamados e capacitados por Deus. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus. De qual é? De servir o próximo.
de amar o próximo. Então, os dons são presentes que Deus nos dá, eles não são nossos, mas Ele nos dá para a gente abençoar o corpo dele, não é? E se nós não estamos fazendo isso, a gente precisa se acertar com a cabeça, porque o comando vem da cabeça. A cabeça é Cristo. Cristo é a cabeça do corpo, né? Eu só sou uma parte do corpo, assim como você. E cada um de nós tem uma função, né? Cada membro do corpo tem uma função específica. Então, quando a gente entende isso, que a gente é um corpo, e que o que você faz não é para o céu, não é para homem, é para Deus. O que eu faço não é para homem, é para Deus. Porque se fosse para homem, né, a gente já teria desistido há muito tempo. Então, não é para homem, né? É para Deus mesmo, né? Todos nós somos chamados a servir e amar um ao outro para o Senhor. Então, o Senhor nos capacita, o Senhor nos deu dons, o Senhor nos ordena a edificar. Ele nos dá essa responsabilidade de edificar um ao outro. Então, a nossa missão é encorajar, falar: ei, irmão, né? Imagina, né? Às vezes eu penso, uma pessoa que não tem braço, ela faz tudo com as pernas, né? Você já viu vários casos de pessoas, né, que até come com o pé, assim, né? Mas não é o que deveria ser, né? Não é um exemplo de um corpo perfeito, de um corpo sadio, né? Existe, a pessoa tem que se virar, né? Se eu perder o meu braço um dia, eu vou ter que me virar com um, né? Não tem jeito, né? Então, é alguma coisa que a gente aprende a desenvolver, né? A mesma coisa o corpo de Cristo local, né? Deus, ele deu dons, são vários membros e são várias oportunidades de trabalhar, né? Tem ensino, tem ministério infantil, tem portaria, tem mais de 70 e tem tantas outras, cantina. E aí a gente pensa: poxa vida, a gente é um corpo, é uma família, a gente está aqui para servir um ao outro, né? Aí de repente o irmão está em 5 ministérios e o outro está só olhando. E aí a gente pensa: não, peraí, se eu sou parte do mesmo corpo, alguma coisa eu tenho que fazer. Se eu não posso me responsabilizar com muito, eu não posso ser negligente com o Senhor, com o dom que Deus me deu. Alguma coisa eu preciso fazer. Alguma coisa eu tenho que ajudar, eu tenho que aliviar, porque senão o corpo se torna não saudável, se torna aquele corpo onde um membro é sobrecarregado, e um membro que se sobrecarrega, ele se queima, né? Ele se perde. E a gente não quer que isso aconteça no nosso meio, né, igreja? A gente não quer que nenhum irmão fale: eu não aguento mais o ministério, porque se tornou algo pesado, né? Se tornou algo que já não é mais leve, não é mais suave, não tenho mais prazer, se tornou um fardo, se tornou um peso. Deus não quer isso. Deus não quer isso. Então, eu separei alguns versículos que vão ajudar a gente a entender dessa responsabilidade que nós temos, tá bom? O primeiro deles está em João 13:35. Diz assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, quando a gente é responsável diante de Deus em servir o irmão, a gente está demonstrando o quê? Amor, né? Amor na prática, não é amor em palavra, é amor na prática, né? Então isso é muito importante. Romanos 12, de 4-8, fala sobre os dons do Espírito Santo. Diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Veja que o dom foi dado de acordo com a graça. Ninguém comprou, ninguém mereceu, né? Foi dado gratuitamente. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, uma coisa importante, queridos, é que todos nós, como membros do corpo de Cristo, nós temos o Espírito Santo agindo em nós. Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, e isso daqui é dom do Espírito, é presente dele para nós, nós todos somos capacitados a exercer esses dons. Eu vou trocar o microfone para ver se melhora rapidinho. Alô? Pode ser? Não, tá.
Então, todos nós somos chamados a Deus e temos a responsabilidade de usar os dons que o Senhor nos deu. Então, todos nós temos todos os dons aí, esses sim. Porque esses dons falam de dons ministeriais, tá bom? Todos nós, dentro de alguma medida, né, somos capacitados a profetizar, a ensinar, a encorajar o outro, né, dar ânimo para o outro, a contribuir, a mostrar misericórdia. Então, todos nós exercer liderança em algum aspecto, nem que seja na sua casa. Então, todos nós somos capacitados pelo Espírito Santo a exercer isso. É claro que para cada um de nós se evidencia um ou outro, um ou dois, tá? Um ou dois no mínimo é mais evidente, mas todos nós somos capacitados a exercer todos esses dons, tá bom? Nenhum de nós tem desculpa, porque é o Espírito Santo que habita em nós que desenvolve isso. E nós podemos ser aprimorados, né, em todos esses dons, tá bom? Então isso é uma coisa muito importante para a gente entender. Um outro versículo, ainda sobre isso, bem importante, é Efésios 4, de 15 a 16, que diz o seguinte: olha só, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então eu vou voltar. Como que é que esse versículo está falando para nós que o corpo ele é edificado? Como é que o corpo ele cresce? Como é que o corpo ele é fortalecido? Diz aqui, ajustado dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Aí vem a resposta, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, cada parte do corpo tem a sua função a ser realizada. Não existe um membro do corpo de Cristo que não tenha uma função a cumprir. Não existe. Isso é maravilhoso ou não é? É, né? Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Então é isso. Então o nosso desejo, a nossa missão também, é parte dela, encorajar um ao outro. Ei, irmão, né? Vamos lá. O que você está fazendo aí esse final de semana? Vamos exercer os dons, né? Vamos servir, vamos amar, vamos ser canais onde o amor de Deus possa fluir através de nós e tocar as vidas que estão à nossa volta. Agora vamos para o ponto 4. O ponto 4 diz: fortalecer o corpo de Cristo, equipando, treinando e enviando, a fim de expandir o ensino da palavra de Deus e da sua graça maravilhosa. Então, como igreja, como corpo local, também faz parte da nossa missão fortalecer o corpo de Cristo. Como é que a gente fortalece o corpo de Cristo? Equipando ele, né? Através da escola, através de doutrinas, através dos cultos, através das comunhões, através da reunião de oração. É equipar o corpo, treinar o corpo e enviar, a fim de expandir o ensino da palavra de Deus e sua graça maravilhosa. Toda a missão, ela está dentro da visão, né? É claro. Toda a nossa missão, ela está dentro da visão. Então, nós nos reunimos com esse propósito, para você ser equipado de forma a poder ser usado por Deus, né? Expandindo a palavra de Deus e a graça de Deus. Tudo bem? Efésios 4, de 11 a 13, eu vou ler novamente, porque é a base para isso. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos. Veja, o objetivo de toda essa turma é preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então veja, irmãos, os santos, o corpo de Cristo, precisam ser treinados e equipados para exercer, para fazer a obra do ministério. Eu sou muito grato a Deus que a gente não é uma empresa que a gente contrata, né, terceiros para servir, né, porque a gente está muito ocupado. Não. Nós somos o corpo de Cristo. Nós temos o Espírito Santo. Deus quer usar as nossas vidas. Então nós precisamos ser equipados, treinados e
enviados a falar do que temos aprendido e mostrar a graça de Deus àqueles que não conhecem. Então é isso aí. Isso vai nos gerar maturidade. Agora a parte 5, a última parte. Servir como uma ponte para conectar cristãos de todo o mundo a essa visão para a expansão do seu reino na terra, enquanto aguardamos a sua gloriosa vinda. Então o ponto 5 da nossa missão como igreja é servir como uma ponte. Uma ponte que conecta cristãos de todo o mundo. Assim como tem essa equipe, várias equipes, e a igreja nasceu, né, de um trabalho missionário, de um envio missionário. Então isso é muito forte no nosso DNA como igreja, né, de realmente ser uma ponte, de criar relacionamentos, né, de ter esse contato com irmãos de todo o mundo para conectar eles a essa visão de expansão do reino de Deus na terra. E a gente quer fazer isso até Jesus voltar. Né? A gente quer continuar nessa visão, que a gente quer continuar nessa missão até a volta do nosso Salvador. A gente quer crescer na graça, no conhecimento, a gente quer equipar, treinar o povo, a gente quer falar do amor de Deus, a gente quer ser esse hospital espiritual e a gente quer conectar outros nessa visão enquanto aguardamos a volta do Senhor. E a gente sabe que Ele está perto, né, irmãos? O Senhor está voltando. O arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento e a gente precisa estar alegre, preparados para isso. Colossenses 4, de 7 a 8, diz assim, olha que lindo esse versículo. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo que se passa e para que ele lhes fortaleça o coração. Então, a gente estudou Colossenses, a gente sabe que Paulo está enviando esse irmão Tíquico à igreja em Colosso para informar eles da situação de Paulo e para fortalecer o coração deles. Isso é importante, né? Essa conexão com irmãos de todo mundo é muito importante para saber do que Deus está fazendo no mundo, né? O que está acontecendo no mundo, como a gente pode orar com esses irmãos, fortalecer esses irmãos e fazer parte do que Deus está fazendo no mundo. E por fim, nossa missão, né, eu vou ler agora 2 Pedro 3, de 11 a 13, que é estar vigilante, né, na expectativa da volta do nosso Cristo. Vamos ler 2 Pedro 3, de 11 a 12, 2 Pedro 3, de 11 a 13. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Eu amo isso. Sabendo que o dia está próximo, irmãos, sabendo que a qualquer hora a gente pode ser arrebatado, que tipo de pessoas é necessário que a gente seja? Viver de maneira santa e piedosa. Maneira santa é separada da maneira como o mundo vive, e piedosa é viver com o coração conectado com o Senhor. É dessa maneira que a gente deve viver, dessa maneira que a gente que a gente aguarda a volta do Senhor. E olha que lindo que diz aqui ainda, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Irmãos, é incrível, mas eu e você, como corpo de Cristo, podemos apressar a vinda do Senhor, vivendo de maneira santa e piedosa. Podemos apressar a vinda do Senhor, né, focados na missão que Ele nos deu. Eu não sei você, irmão, mas eu tenho clamado, né? O Espírito e a noiva dizem, vem. Eu tenho clamado, Maranata, Senhor Jesus, volta logo. Volta logo, volta logo. Eu quero ter filhos e quero ter muitos filhos, irmãos, mas eu fico pensando sobre o desafio de criar filhos num mundo perverso, de criar filhos onde arte virou imoralidade sexual, criar filhos onde não existem parâmetros, onde você ensina uma coisa em casa e eles aprendem outra na escola. E é muito difícil. Eu fico imaginando, né? Eu fico imaginando a dificuldade que isso é, né? A luta que isso não é, né? E eu falo, Senhor, eu não sei mais onde as coisas vão parar. Eu não sei mais o que falta vir, né? Na verdade, eu não sei qual é o próximo passo. Eu tenho observado os jornais, a gente está à beira de uma terceira guerra mundial, né? É claro que a Coreia do Norte não está sozinha, ela tem seus aliados, o negócio vai ser feio, né? Se acontecer, né? Eu fico imaginando, o fim está muito próximo, né? Não só os furacões, os terremotos,
Mas esses são os princípios das dores, né? Quando a igreja for arrebatada, a situação vai ser muito pior, porque os selos vão ser abertos, as taças vão ser derramadas e o filho vai chorar e a mãe não vai ver, né? Então, sim, não há perspectiva boa para esse mundo, a não ser a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós, como igreja do Senhor, nossos olhos devem estar no Senhor, devem estar postos no alto, esperando a volta dele. E nós devemos viver de maneira santa e piedosa, apressando a sua volta. Nós não podemos parar de falar do seu amor, de proclamar o evangelho da salvação, porque nós somos talvez a única Bíblia aberta que as pessoas à nossa volta estão lendo e podem ter conhecimento de Jesus. E ainda que nós sejamos arrebatados, elas podem lembrar de que elas podem crer em Deus para a salvação delas. Então essa é a maneira que nós devemos viver, irmãos, fazendo diferença nesse mundo e apressando a volta do nosso Salvador. Diz aqui: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Porque esse mundo, nossa esperança não está nesse mundo. Nossa esperança não está nesse sistema corrupto. Nossa esperança está no Senhor. Amém? Então vamos ficar em pé e vamos orar. Eu espero que você tenha sido abençoado, irmãos, de ouvir isso, né? De saber que nós não somos simplesmente, né? Nós não sabemos o que estamos fazendo, né? Não, nós sabemos o que estamos fazendo. Nós temos um propósito muito claro diante de Deus sobre qual é o nosso papel, o que nos cabe fazer como igreja aqui nessa cidade. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado porque nós terminamos essa série, Deus, Raízes, um resgate à nossa essência. E nós olhamos para Ti, Deus, e para nos encontrar no Senhor e entender no Senhor qual é o nosso papel como cristão, como pessoas que seguem a Cristo, como discípulos Teus, como aqueles que aprendem com o Senhor e praticam através do poder do Teu Espírito. Senhor, nós também aprendemos, Senhor, como movimento, Senhor, como Capela do Calvário, Calvary Chapel, Senhor, que o Senhor tem nos usado como uma ferramenta, Senhor, com um perfil distinto, Senhor, com um propósito distinto, Senhor, para fazer diferença nesse mundo, Senhor. E nós repetimos que, Deus, nós dependemos do Senhor, porque se não for o Senhor, nós não podemos fazer nada. Se o Senhor não continuar conosco, nós não queremos dar um passo sequer. Meu Deus, nós dependemos de Ti. No dia que a Capela do Calvário, Senhor, não honrar o Senhor e não buscar o Senhor, e se entregar a programas humanos de crescimento, Senhor,